Hum. Boa noite a todos, então, oficialmente. Sejam bem-vindos aí a mais uma semana com conteúdo de biologia. E hoje nós vamos dar uma repassada um pouquinho em algumas coisas que nós vimos na aula passada e dar continuidade ao assunto que envolve toda essa questão do sistema nervoso e toda a parte sensorial do nosso organismo, né? Não só vamos usar o exemplo do ser humano, mas é claro que isso também é extensivo a todos os animais, né? Então vamos lá. Deixa eu só abrir aqui a nossa janela. Ok, todo mundo vendo bem o slide e me ouvindo bem, certo? Tudo certo? Tem um okzinho de vocês aí? E Vitor Hugo, beleza? Hugo, joia. Então vamos lá, turma. Bom, vocês devem lembrar que a nossa aula passada, o nome da aula era Sinto Muito, relacionado, logicamente, com os 5 sentidos. Bom, na aula passada, nós começamos fazendo um repasse a respeito do nosso sistema nervoso. Então, nós falamos um pouco sobre a função principal, falamos ali sobre algumas das áreas do cérebro, comentamos o que é um ato reflexo, né? Aquele que só a medula responde, então qualquer situação de risco, a própria medula responde, o seu corpo reage rapidamente. Nós falamos a respeito da célula do sistema nervoso, que é o neurônio. Então, nós falamos sobre o fato do neurônio ser dividido em 3 partes importantes. O dendrito, que são aquelas ramificações de entrada, o corpo celular, que é a célula propriamente dita, onde você tem o núcleo, onde você tem as organelas, e o axônio, que é o prolongamento de saída. Então, a grosso modo, é como se fosse uma cauda, né, do seu neurônio, mas ele é um prolongamento por onde o impulso nervoso vai passar até chegar ali naquelas terminações que estão aqui, ó, slide, essas terminações de saída, aonde elas vão se aproximar dos dendritos do neurônio seguinte. E aí vai ocorrer o fenômeno da sinapse, né? Então, aquela área ali não exatamente de contato físico dos 2 neurônios, mas de proximidade, aonde, através de neurotransmissores, o impulso nervoso vai ser transmitido. Lembrando, né, um ponto importante que nós falamos na aula passada, que o neurônio ele tem ali um sentido unidirecional para a transmissão do impulso nervoso. Então, ele sempre vai entrar pelo dendrito e sempre vai sair pelo axônio, certo? Em todos os neurônios. Falamos também a respeito do cérebro. Então, nós ocupamos uma parte significativa da aula passada discutindo a respeito dos lobos do cérebro, dos hemisférios, e o que cada um deles pelo qual cada um deles é responsável. Tem um ponto que nós não discutimos na aula passada, na verdade, 2, né? Um deles é a questão de como é que houve essa evolução, né, dos animais para que eles tivessem um sistema nervoso mais evoluído, né? Então, isso ocorreu através de 3, né, situações. Então, o aparecimento das sinapses, né, trazendo aquela ideia da transferência unidirecional, o desenvolvimento das fibras nervosas se agrupando em feixes, que são os nervos, e a concentração de neurônios e estruturas sensoriais em algumas partes do corpo. Quando nós falamos dos animais, nós precisamos lembrar que os poríferos são a exceção, o único tipo de animal que não tem sistema nervoso. E que, no caso nosso, dos mamíferos, né, o encéfalo é maior
e tem a presença ali daquele cordão nervoso dorsal, né, que nós chamamos de medula, tá bom? Outra coisa importante, quando nós falamos aqui, ó, de toda a parte do encéfalo, e o encéfalo nós comentamos na aula passada sobre as funções aí de cada região, certo? Pois bem, só que tem uma coisa que nós não comentamos, que foi como é que é a proteção de todas essas estruturas aí. Então, como é que será que é protegido, né? Toda essa parte do cérebro ali e todas aquelas outras estruturas atreladas a ele, como é que ele é protegido, pessoal? Cadê? Turma? Esperando aqui no chat aqui, vamos ver o que vai aparecer. Repetir a pergunta. Como é que o cérebro, né, e todas as outras estruturas ali do seu encéfalo, elas são protegidas ali na caixa craniana? Ninguém? Pode falar. Não sei. Eu não lembro. Você mencionou na última aula? Não cheguei a mencionar. Então, eu joguei essa ideia para que a gente possa discutir e chegar na conclusão juntos. Vamos lá. O que protege aqui, ó, o cérebro, por exemplo? Vamos pensar aqui. Na verdade, estou falando do encéfalo todo, mas vamos pensar aqui no cérebro. O que protege o cérebro? O cérebro é uma estrutura mole, frágil, né? O que protege ele? O crânio? Opa, o Vitor falou aqui, o crânio, né? A caixa craniana. Então, ali uma caixa óssea, né, que vai proteger ali essa estrutura toda. Mas será que é só o crânio? Então, será que é só o osso e depois do osso já tem as estruturas ali do encéfalo, ou será que tem mais alguma coisa para proteger? O que vocês acham? Eu não consigo pensar em nada. É? Mas Não será consigo que tem pensar. ou não tem? O que você acha? Você acha que tem uma estrutura ou não tem? Tentei. Agora, o que seria, eu não sei dizer. Legal, beleza. Vamos lá que a gente já vai chegar. O Vitor também ele foi com o mesmo palpite seu. Ó, ele disse que deve ter ali no chat, né? De fato tem, né? E essa proteção ela, que fica entre a caixa craniana e o cérebro são três membranas diferentes. E essas membranas, esse conjunto de membrana tem um nome, que esse provavelmente vocês já devem pelo menos ter ouvido falar em algum momento, que é meninges. Quem já ouviu o termo meninge, né? Ou pelo menos ouviu falar da doença, da meningite, né? Sim ou não? Olha lá. Apareceu uns sinaizinhos de positivo ali embaixo para mim. Ok, muito bem. Então, nós temos três meninges, que são três membranas que protegem toda a estrutura do encéfalo, envolvem todo o encéfalo e também ali a medula. Né? Então, toda essa parte do sistema nervoso central, ele não fica solto, ele é envolvido ali numa membrana protetiva. E essas membranas, chamadas de meninges, tem três tipos, né? Então, a primeira delas, que é a mais externa, ela é a chamada dura mater. Dura mater. Né? Então, vou até escrever aqui, deixa eu escrever aqui no chat para vocês, ó. A primeira é a dura mater. Ok? Bom, a dura mater, ela é composta de tecido conjuntivo denso e fibras elásticas. Ela tem muito a ver com a parte sensorial, né? E principalmente quando a gente fala em cefaleia. Você tem dor de cabeça, assim, normalmente o que é, em muitos casos, a dor de cabeça? É ali um reflexo na dura mater, nessa meninge, né? Na medula, além de tudo, além da membrana, ela é envolvida essa meninge é envolvida por uma camada de gordura, né? Bom, a segunda, que é a do meio, a segunda membrana, a segunda meninge, ela chama-se aracnoide. Vou escrever aqui também no chat para vocês, ó. Aracnoide. Nome bem diferente, né? Pois bem, a aracnoide é
o Pedro perguntou se seria a primeira estrutura a proteger o cérebro. Não é a primeira, viu, Pedro? Porque a primeira, na verdade, é a caixa craniana, é o crânio, que é osso, né? Então, essa é a primeira estrutura. Aí, entre essa estrutura e o encéfalo e o cérebro, e todas as estruturas do sistema nervoso central, você tem 3 membranas. Essas membranas são as meninges. Então, vamos dizer que ela não seria a primeira estrutura, são estruturas intermediárias de proteção, né? E aí, essas estruturas, aí você tem 3, né? 3 meninges. A primeira é a dura mater, que eu comentei. A segunda é a aracnoide. O Vitor tem razão, né? Uns nomes cabulosos aí, né? Pois é. Né? Então, como é que é a aracnoide? A aracnoide, ela é composta por fibras colágenas. E ela tem ali, circulando junto com ela, um líquido, que é o líquido chamado de líquor, ou líquido cefalorraquidiano. Então, para que serve esse líquido e essa segunda membrana? Ela serve como um amortecedor entre o sistema nervoso e todos os ossos que estejam ali próximos, né? Então, serve para amortecer ali, para que não haja muito atrito, né? Então, esses líquidos cefalorraquidianos é um filtrado de sangue com nutrientes, células de defesa, e eles estão ali umidificando ali, preenchendo o espaço ali aonde está a aracnoide, a segunda meninge. E a terceira meninge, ela chama-se pia mater, como não podia deixar de ser também outro nome cabuloso, né? Pia mater. Aí, vamos lá. Bom, a pia mater, né? Ela também é feita de fibras colágenas, de colágeno e vaso sanguíneo. E ela é aderida, né? Essa terceira, ela é coladinha no cérebro. Então, imagina assim que ela é aderida ali. O cérebro, dá para ver aqui no desenho, tudo que a gente, sempre que nós vemos o cérebro, você vê que ele tem dobras e tem aqui sulcos, né? Então, essa meninge, a terceira, a pia mater, ela fica grudada nessas estruturas, tá? Então, também serve para proteção, né? E ela tem vasos sanguíneos, então ela é bem vascularizada, certo? Vamos lá. O Vitor Hugo perguntou se a meningite é uma infecção dessas membranas. Sim, a meningite é uma infecção contagiosa, né? É uma inflamação que pode ser bacteriana, viral ou por parasitas, né? Dessas meninges, tá? Isso é a meningite. Pode falar, Pedro. Você levantou a mão aí, pode perguntar, diga. Professor, tem essas 3 estruturas. Eu poderia simplesmente resumir elas a estruturas que. Quer dizer, camadas que protegem o cérebro? Sim, pode. São 3 camadas, né, de membranas, né? Aí não são camadas, não são rígidas, né? São membranas. Então, são 3 camadas de membranas que protegem o cérebro. Pode sim, tá certo. São as meninges. Perfeito, tá? Aí é só lembrar que elas têm 3 nomes estranhos aí, né? A dura mater, aracnoide e pia mater, tá? Mas a sua linha de raciocínio tá certa sim, tá? Bora, vamos lá. Bom, aí na aula passada, nós começamos a conversar sobre a questão dos sentidos, certo? Então, nós conversamos um pouco sobre a visão. Então, ali nós conversamos sobre algumas das estruturas principais do nosso olho. Então, nós falamos, por exemplo, da pupila. A pupila é aquela bolinha preta do olho. Na verdade, ela é uma abertura por onde a luz passa. E você tem a íris, que é aquela parte colorida do seu olho, que dá a cor do seu olho. E aí, aquela estrutura é que abre e fecha, né, expondo mais ou menos a pupila. E você tem a esclerótica é aquela parte branca do olho. Além disso, você tem uma camada incolor por cima de tudo isso, no frontal, que é a córnea. E você tem por trás da pupila uma lente natural, que é o cristalino, né? Então, o cristalino é uma lente. E o que essa lente vai fazer? Ó? Ela vai convergir a luz, ó, a luz está, olha aqui no slide, ó. A luz entra, passa pela pupila, chega no cristalino, essa lente vai convergir a luz lá para o fundo do seu globo ocular,
onde tem uma camada, que é a retina, e essa retina vai transferir os sinais, os impulsos, né, nervosos, essa luz vai ser transformada em impulso nervoso pelas células especializadas que recebem essa luz, né, que são os cones e os bastonetes, e eles vão transferir essa informação na forma de impulso nervoso para os nervos ópticos, para que isso seja transferido lá para o cérebro, e no retorno disso, você tem a formação de uma imagem. Então, é assim que nós enxergamos. Aí nós conversamos também na aula passada sobre por que as roupas dos cirurgiões são verdes ou azuis. Eu comentei com vocês que o verde e o azul, ele é o oposto do vermelho ali quando você pensa no espectro das cores. Então, isso é importante para fazer uma calibração na retina. Alguém de vocês falou no dia, né, sobre isso, né, para calibrar a retina e, com isso, fazer com que a visão para o vermelho e para o rosado fique melhor, novamente, porque a vista do médico ela vai ficando cansada. Então, aí ele, vendo ali, tendo próximo dele a imagem de algo verde ou azul, aquilo recalibra a retina, e aí a visão dele para o vermelho e para o rosa volta a ficar precisa, que é muito importante ali para qualquer cirurgia, certo? Conversamos também um pouquinho sobre a questão da miopia, e como é que a imagem do míope, ela se forma antes, né? Aqui, ó, no slide, ó, ela se forma antes do ponto onde deveria, né? Ó, a luz deveria incidir aqui, ó, no finalzinho aqui, ó, aqui do globo ocular, na retina. É aqui que deveria. Só que quando o cara é míope, ela converge antes, né? Então, isso faz com que haja uma distorção ali na recepção do impulso nervoso, e isso vai fazer com que a visão da pessoa fique embaçada ali para longa distância. E aí você usa uma lente divergente para que você consiga corrigir a miopia, certo? Tá? Vamos lá. Aí nós conversamos também sobre a audição. Então, nós falamos que entre as diversas estruturas que existem ali no nosso ouvido, nós podemos citar algumas coisas que são muito importantes. Uma delas é o tímpano, que é essa membraninha que está sinalizada em verde aqui, ela divide a parte da orelha externa para o ouvido médio. Então, é como se fosse uma divisória, e essa membrana é que recebe ali a vibração sonora e transmite para os ossinhos ali que estão dentro do seu ouvido, né? Que é o martelo, a bigorna e o estribo. São ossos muito pequenos, inclusive o estribo é o menor osso do corpo humano, tá? Bom, e aí essa vibração ela é transferida, inclusive, aqui para a cóclea, que é uma estrutura que tem líquido dentro. E tudo isso visa o quê? Fazer com que essa vibração seja transformada em impulso nervoso, transferida para o nervo auditivo e transformada depois pelo seu cérebro numa percepção de som. Tá? Tudo bem? Vamos em frente. Aí, na aula passada, nós conversamos também de por que será que o nosso ouvido fica tampado quando nós descemos a serra, né? Isso está relacionado com diferença de pressão. Então, essa diferença de pressão, ó, voltando aqui no outro slide, ó, a pressão aqui no ouvido externo ela fica maior do que no ouvido interno. Então, o que acontece? Isso pressiona aqui o tímpano, fazendo com que ele se desloque, como se fosse empurrar o tímpano um pouco mais para dentro. Então, ele acaba vedando ali um pouco a passagem, e por isso você tem aquela sensação de ouvido tampado. E aí, à medida que vai descendo, né, vai equilibrando a pressão interna e externa, e aquela sensação vai passando, né? Mas, num primeiro momento, você sente a pressão, essa pressão, fazendo com que você tenha a sensação do ouvido tampado, tá? Bom, nós conversamos também, acho que, se eu não me engano, foi um dos últimos assuntos que nós falamos na aula passada, que era os limites de ruído
no trabalho. Então, a legislação brasileira, hoje em dia, ela fala que uma pessoa ela pode trabalhar em um ambiente que tenha até 85 decibéis, né? 85 decibéis. Deixa eu marcar aqui, ó. Limite, tá aqui no chat, ó. Limite 85 decibéis, tá? Então, 85 decibel é uma unidade ali de pressão sonora. Então, é o máximo que uma pessoa pode conviver ali continuamente no trabalho. Caso contrário, se você tem um ambiente que tem um nível de ruído mais alto, você precisa usar um equipamento de proteção individual, né? Então, que tipo de equipamento de proteção individual? Tem aqui, ó, esse protetorzinho auricular, que às vezes ele é colocado ali até na entrada do ouvido, ou, né, esses protetores tipo concha, que são mais potentes, né? Tem um resultado melhor, inclusive para ambientes que você tenha que conviver ali com um ruído muito alto. Então, por exemplo, no exemplo que está na imagem aqui, ó, o cara está aqui trabalha no aeroporto, aqui perto da turbina do avião. Então, ele sempre vai ter que estar com o protetor concha ali perto, né? Por causa do nível de ruído muito alto, certo? Essa avaliação, só a título de curiosidade, não é biológico isso aí, mas é de legislação, né? Esse limite de 85 decibéis, ele não era 85, ele já variou, né, ao longo aí dos anos, na legislação, nas normativas, ele chegou em algum momento a 92, chegou a 88, ele era 85 antes de ser 88, depois voltou para 85, então nas atualizações das normas regulamentadoras aí da Justiça Trabalhista, né? Justiça Trabalhista não, né? Do Segurança do Trabalho, né? Segurança do Trabalho, que é usado para a Justiça Trabalhista, você teve ali, ao longo dos anos, uma variação aí nesses limites de pressão sonora, tá? Bom, nós paramos aqui, né? Não foi aqui, pessoal? Se eu me lembro bem, nós paramos aqui na aula passada, ou não? Ou íamos começar aqui, né? Foi isso mesmo ou não? Vamos ver se vocês estão ligados. Ah, acho que sim. Foi aí, foi bem nesse ponto mesmo que nós íamos começar a conversar, né? Muito bom. Bom, primeiro ponto, quando nós falamos o olfato, nós estamos falando ali da capacidade de sentir os cheiros, os odores, né? E o olfato ele é um sentido muito interessante, porque assim como o paladar, eles estão muito envolvidos. Então, não dá para pensar em uma coisa sem pensar na outra. Principalmente quando nós formos falar ali na frente sobre o paladar. O paladar ele está intimamente ligado não só aos órgãos sensoriais que estão na língua, na boca, mas também tem a ver com a cavidade nasal. Mas quando nós falamos aqui, vamos primeiro conversar aqui sobre a parte olfativa. Você tem também um nervo olfativo aqui, que vai transmitir os impulsos lá para o cérebro, né? Então, o que acontece? Isso aí, vocês viram que sempre tem um nervo relacionado com isso. Nós vimos isso lá na visão, nós vimos isso na audição, e estamos vendo aqui no olfato. Ou seja, você sempre tem ali nervos sensoriais que vão transmitir, né, o impulso nervoso para o cérebro para que a gente tenha a sensação. Mas o recebimento disso está aqui, ó, no bulbo olfativo. Ele fica aqui, ó, nessa região. Então, já quase chegando na base do olho, né? Ou seja, você sente o cheiro aqui, ó, por uma narina, ou seja, algum tipo de sinal químico, né? Então, você tem ali um perfume, por exemplo, né? O que é isso? É ali a vaporização de partículas de perfume muito pequenininhas, elas entram pela sua narina, passam ali pela cavidade nasal e ela vai parar onde? Aqui no bulbo olfativo. Ó. Essa região aqui que tem uma concentração de células que vão captar, né, esses sinais químicos e vão transformá-los em impulsos que vão ser transmitidos lá para o seu cérebro. A boca também tem um pouco a ver com essa questão aí do olfato
e também a garganta. Né? Por quê? Como eu falei para vocês, toda essa parte, quando nós conversamos na outra aula sobre sistema digestivo e sistema respiratório, vocês lembram que a parte aqui da entrada, ela é interligada, né? Ou seja, você pode respirar, por exemplo, tanto pelo nariz como pela boca. Então, consequentemente, esses sinais químicos vão ser percebidos, né, das duas formas. É claro que no caso do olfato, a principal parte aqui dos sensores olfativos estão aqui no bulbo olfativo, que fica dentro da cavidade nasal, mais na parte superior, tá? Tudo bem aí, pessoal? Ficaram quietinhos? Tranquilo? Então, Pode falar. mais ou menos, porque seria então, então a parte assim de respirar seria esse bulbo olfativo e o nervo olfativo. Eu O bulbo poderia. olfativo não é do respirar, Pedro. Ela é para você sentir o cheiro. Hum, Ele vem através, né, do sistema respiratório, porque o sistema o nervo respiratório olfativo. começa ali na narina, certo? Mas aí esse bulbo olfativo ele não está relacionado com respirar, ele está relacionado com receber ali as sensações que vão ser transformadas em cheiros, tá? Igual o nervo olfativo seria, Nervo olfativo seria, transporta seria esse impulso. cheiro que transporta impulso desse cheiro. Isso, o impulso nervoso que vai para o cérebro, tá? Então, essa sensação, o que acontece ali? O bulbo olfativo, ele recebe a sensação, né? São células que captam essa sensação e transformam isso no impulso nervoso que vai para o cérebro, tá? E aí você vai sentir um cheiro. Bom, aí tem uma pergunta sobre isso aqui para a gente discutir, uma curiosidade aqui, ó. A polícia, ela usa muito os pastores alemães, os pastores belgas, agora o pastor belga Malinois, né, que é bastante usado também, os Golden Retrievers e os labradores, principalmente como farejadores de drogas, né? Pergunta que eu faço para vocês aí, para a gente discutir um pouquinho essa curiosidade é, por que será que são essas raças as escolhidas? Não sei, professor, talvez. Vai falar, Não sei atenta. dizer. Bom, Porque é uma raça que tem o olfato mais apurado. opa, bom, muito bom. Então vamos lá. Elas estão entre as que têm um olfato muito apurado, né? Mas lógico, tem outras raças que têm um olfato mais apurado do que principalmente do que os pastores, os goldens. Tem sim. Tem lá algumas outras raças que têm um olfato mais apurado. Só que aí a escolha de por que usar essas raças está relacionado com outros fatores que não apenas o olfato. Mas, por exemplo, os pastores alemães, Vamos falar de zoométrica. eles são usados desde sempre na polícia aqui do estado de São Paulo. Eles tentaram trocar uma época lá por uma parte deles por Rottweiler e depois voltaram para o pastor alemão, né? E o pastor Malinois também. Por quê? Porque eles são mais inteligentes, então é mais fácil de treinar, eles são mais adequados para o treinamento, eles são ágeis o suficiente para agir, são obedientes, né? Então, são raças que são escolhidas para isso. É claro que, dependendo de onde a polícia vai fazer a detecção de drogas, ela vai usar uma raça em relação à outra. Então, por exemplo, o Golden Retriever é um cachorro peludo, bastante peludo. Então, onde é que a polícia vai usar ele como farejador? Às vezes no aeroporto, que é um ambiente limpo, um ambiente ele não vai entrar no meio do mato, não vai entrar, não vai ter que passar em grade, nada, ele vai estar ali só cheirando mala, né? Então, ali o Golden Retriever vai funcionar bem. Mas, por exemplo, se tiver que fazer uma vistoria no meio da mata, não dá para levar o Golden Retriever, porque ele é peludão, né? Então, você leva o pastor alemão, esse belga Malinois, ele é bastante usado hoje em dia, porque ele é um pastor um pouquinho menor, né? Um pouquinho mais magro do que o pastor alemão. O pastor alemão é aquele mais robustão, né? O Malinois é um pouquinho mais esbelto. Então, consequentemente, ele acaba sendo mais rápido e mais eficiente quando tem que fazer em busca na mata. Então, esse tipo de coisa é escolhido. Mas é claro
que um dos pontos importantes é que essas raças são raças que têm ali um olfato bem apurado, tá? Ok? Vamos lá. E quais seriam os animais, né, que têm o melhor olfato? Isso aí é uma polêmica grande, inclusive entre os pesquisadores. Eu fiz aqui uma busca rápida para a gente poder, para trazer para vocês, em 3 sites, né? Os sites aqui, o site da internet do Pets, um site de curiosidades, que é o Mega Curioso, e um outro site que é sobre animais também, que é o Perito Animal, né? Então, pets.com.br, megacurioso.com.br, peritoanimal.com.br, né? Esses sites divergiam, né? Através de cada um tinha uma base aí de estudos que eles têm, e nesses estudos que eles trouxeram, tem lá as listagens, né? Então, o cão de raça Bloodhound, ele é considerado o cachorro com um olfato, com melhor olfato, né? Só que ele não foi considerado como o animal com uma melhor olfato no Mega Curioso, nem no Perito Animal. Então, no Mega Curioso, o site Mega Curioso cita o urso como o animal com melhor olfato, e o site do Perito Animal, o elefante. Bom, o fato é que, independente de qual deles esteja ali em primeiro, segundo ou terceiro, o que dá para a gente concluir olhando essas tabelas? Que o tubarão branco e o elefante e o urso, eles vão estar sempre nas listagens, na aula, no PETS. O elefante é o segundo, o tubarão é o terceiro e o urso é o quinto. No site do Mega Curioso, o urso é o primeiro, o tubarão é o segundo, o elefante é o terceiro. No site do Perito Animal, o elefante é o primeiro, o urso é o terceiro, o tubarão é o quarto, né? Então, são animais, né, que são, apesar de não se ter ali uma unanimidade de qual deles tem o melhor olfato, todos eles têm um olfato muito, muito apurado. Para vocês terem uma ideia sobre isso, o tubarão branco ele é capaz de, se ele estiver ali numa determinada região do mar, ele consegue naquela região perceber uma gota de sangue pelo olfato. Assim como a mariposa da seda, que é um bicho ali, parece uma borboletinha bem pequenininha, o macho consegue detectar a fêmea a quilômetros. Então, são animais aí com um olfato realmente muito, muito apurado, tá? Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho sobre o paladar. O paladar ele está muito relacionado, como eu falei com vocês, não apenas a detecção através das papilas gustativas, né? Papilas gustativas são ali aquelas estruturas sensoriais que estão na língua, mas também tem a ver com o olfato, né? Então, assim como essas papilas gustativas, elas são essenciais para você sentir os gostos, né? Aquele bulbo olfativo que nós vimos lá no slide anterior, ele também tem a ver com a percepção de sabor. Uma coisa que era um mito, né? No passado se dizia que nós sentíamos sabores em regiões diferentes da língua. Hoje se sabe que não é bem isso, né? Na verdade, você sente os sabores na língua toda, os diversos tipos de sabores, e o que varia é que determinadas papilas gustativas que estão na língua, elas têm uma capacidade de detecção um pouquinho maior para determinados sabores em determinados lugares, mas não necessariamente que isso signifique que na língua você tenha somente um tipo de sabor em cada região. Não é bem isso que se sabe hoje em dia, né? Se desmistificou um pouquinho essa ideia. Aí vem aquela pergunta: por que será que nós perdemos o paladar quando nós ficamos resfriados? Justamente porque você tem uma obstrução ali de todo o canal olfativo ali nas vias nasais, e isso impede a passagem ali dos sinais químicos, né, que dão o cheiro e o sabor pro bulbo olfativo. E isso acaba afetando o paladar. O paladar fica menos sensível, tá? Então, isso explica, por exemplo, por que a gente sente diferença se você pegar e comer alguma coisa normalmente e depois você comer aquela mesma coisa tampando o nariz. Você vai perceber que você sente menos o sabor, né? Justamente por causa desse fenômeno, tá?
Outra coisa é, por que será que a cachaça do jambu amortece a boca? Né? Então, o jambu é uma plantinha que está aí nessa imagem, e ela é utilizada para fazer uma bebida. E essa bebida é a cachaça do jambu, né? E o que amortece a boca é esse composto químico que está aqui, ó, que chama-se espilantol. Então, ele traz ali uma sensação de amortecimento nas papilas gustativas. Então, ele, mais ou menos, não é exatamente um efeito anestésico, mas ele faz um amortecimento ali na língua, então modifica bastante ali a parte sensorial durante o efeito ali, enquanto aquele espilantol ele estiver ali na superfície da sua língua, tá? A mucosa. Vamos lá. Outra coisa, vamos falar aqui sobre a questão do tato. Então, como é que funciona a nossa pele, a parte sensorial da nossa pele? Então, a nossa pele ela é dividida, nós já falamos disso lá atrás, na aula, a questão de pele, dividida em 3 camadas, né? A epiderme, que é a parte mais externa da sua pele, a derme, que é a camada intermediária. Essa camada ela tem lá uma série de estruturas especiais para essa questão sensorial, e você tem a hipoderme, que é a camada de baixo, a terceira camada, que já está ali ligada com o tecido gorduroso e com músculo, tá? Então vamos lá. O que essas estruturas que estão ali demonstradas no slide, elas fazem? Você tem lá os discos de Merkel, eles ficam bem na parte de cima, já próximos ali da epiderme, né, da camada mais externa da pele. Então, ali, esses discos, eles são capazes de aprimorar a detecção da pressão e do tato. Aí você tem o Krause. Então, Krause. O Krause são estruturas menos conhecidas, mas que elas estão relacionadas com pressão. Aí você também, para pressão, você tem as terminações de Ruffini e os corpúsculos de Patini, né? Que são ali para pressão, e no caso do Patini, vibrações rápidas, ele fica mais na derme, mais profunda, e os de Ruffini ao estímulo contínuo, uma pressão contínua que você tenha na sua pele, você vai sentir através desses corpúsculos. E sobrou ali os corpúsculos de Meissner, né, que também são capazes de detectar vibração, pressão e tato, só que eles ficam na parte mais superior. Aí você tem outras 2 estruturas, os terminais livres. Então, as terminações nervosas livres, elas não têm essas estruturas especiais na ponta, né? E o que elas são distribuídas pela pele inteira, e o que esses terminais livres verificam? Tato, dor, temperatura e propriocepção, que é aquela sensação, né, que eu comentei com vocês, de percepção do próprio corpo, né? Você não precisa olhar para a sua mão para sentir que ela está ali. E você tem os terminais foliculares, né, que eles ficam enroladinhos, e eles são responsáveis também por temperatura, pressão e também por efeitos mecânicos, tá? Ok? Aí vem a pergunta, né? Estamos quase acabando a aula aqui. Opa, estamos no finalzinho da aula aqui. Peraí que a gente já vai finalizar. Ó. Como é que se forma a impressão digital de uma pessoa? Né? Bom, a digital de uma pessoa, ela é formada na 13ª a 17ª semana de gravidez. Ela está relacionada com fatores genéticos e com a movimentação do feto dentro ali do útero da mãe. Então, ele está dentro de uma bolsa com líquido, ele vai se movimentando, à medida que ele vai se movimentando, a própria pressão do líquido vai gerando ali a formação ali de desenhos ali, as papilas dérmicas, né? Isso aí, do 6º mês até a morte, ela vai ficar
inalterada, né? É lógico, tem pessoas que têm um desgaste? Tem. Por exemplo, as faxineiras que trabalham ali com muito produto químico, com o passar dos anos, elas começam a ter um desgaste ali nas impressões digitais, né? E o que que isso vai gerar? Então, isso gera uma dificuldade, às vezes, que as mulheres idosas que trabalharam a vida inteira com faxina, elas têm uma dificuldade maior na biometria, tá? Bom, e uma última pergunta aí para vocês, antes de eu deixá-los. Por que será que as vítimas de queimaduras de terceiro grau alegam que não sentem dor? Já vimos essa imagem aí quando nós falamos de pele, né? Das camadas da pele. Aí a pergunta que fica agora, por que será que as vítimas de queimadura, eles alegam que não sentem dor? Acho que é porque destrói as camadas. Exatamente, Você- destrói as camadas. Agora vamos entender justamente isso que você acabou de dizer, Pedro. Ó, eu vou voltar aqui o slide um pouquinho, ó. Lembra que nós falamos de 3 camadas diferentes da pele? Epiderme, derme Derme, hipoderme. e hipoderme aqui, certo? A Hum, derme é onde você tem todas as estruturas que tem ali as terminações para as sensações. Quando o cara tem uma... E essa é a segunda camada. Quando ele tem uma queimadura de terceiro grau, o que acontece? Queimou a epiderme, queimou a derme, e a lesão da queimadura chegou aqui na hipoderme, na terceira camada. Então, o que hum, aconteceu? A queimadura eliminou todas essas sensações, esses terminais aqui especializados nas sensações. Então, por causa disso, o cara não consegue sentir, por isso que ele sente pouco, ele tem pouca sensibilidade à dor. Mesmo no caso aqui, como está na imagem, ó, que ficou branco, ó, chegou lá na camada de gordura, se bobear mais um pouquinho, está chegando no osso. Mas mesmo assim, ele não sente tanta dor quanto a gente imagina, né? Então, por quê? Porque aquela camada da pele onde estão as estruturas sensoriais, ela foi destruída, tá? Então, Beleza? só para ter certeza, a derme é de sensações, certo? A derme é a segunda camada da pele, camada intermediária. E As outras, ela tem, entre outras coisas, aquelas estruturas que estão relacionadas com a parte sensorial. tá, mas as outras duas seriam o que mesmo? As outras, a epiderme é a camada mais externa, né, da pele, né? Sim, Essa eu sei, camada mas as, protetiva aí de cima. E a de baixo já é uma camada, né, a hipoderme, já é uma camada que vai ligar com os outros tecidos, né? Então ela já começa a ter ali tecido gorduroso e tecido muscular, né? Então aqui, por exemplo, ó, que você está vendo aqui que está amarelinho aqui, quase branco aqui na lesão do cara aqui, ó, aqui a hipoderme já foi eliminada, já está na hipoderme, já está na terceira camada lá embaixo. Então já está ligado em tecido gorduroso, tecido adiposo, e mais um pouquinho ali já chega nos nervos, né? Desculpa, nos nervos não, nos músculos, né? Já chega nos músculos. E no osso, certo? tá. Vamos lá. Beleza, pessoal? Bom, na aula que vem nós vamos fazer uns exercíciozinhos para poder dar uma verificada aí como é que ficou a recepção de vocês para todas as informações. Bastante informação, né? Como o próprio Vitor falou agora há pouco aí, vários nomes cabulosos aí nos conceitos. Na aula que vem nós vamos fazer uns exercíciozinhos aí para dar uma revisada nisso e começar um outro assunto, tá bom? Beleza, pessoal? Então é isso por hoje. O professor acho que já está por aí também, né? O professor Ricardo acho que já tá na área. Sim, já estou. Já está na área aí, né? Então Boa vou passar a noite. bola aqui para o professor e vamos que vamos, né, Pro? É isso aí. Uma Isso boa aí. noite. Boa noite a todos vocês. Tenham uma excelente semana. Professor Ricardo, ótima aula para você. E a gente se vê Obrigado. semana Bom que vem. descanso, Pro. Obrigado. Tchau, pessoal. Daniel, até sábado. Obrigado. Você. Com certeza. Até lá. Bem-vindo, Ricardo. Também contamos com você no sábado.
Oi, Ana, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Peço desculpas de semana passada não estar aqui com vocês.